Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser rapidinho, pessoal, informal. É só para dar uma satisfação para as pessoas, porque eu tenho abordado questões políticas recentemente no meu canal. Não só eu, mas outros canais da Liga Racionalista, né, como por exemplo Antônio Miranda, Jason Ferrer, J. Neves, têm abordado a questão política. Porque acontece o seguinte, pessoal, nós tivemos uma expansão gospel no Brasil de igrejas evangélicas. Eu já mencionei isso em outros vídeos. E até alguns problemas que essa expansão gospel trouxe, como por exemplo, associar demônios a doenças, né? Então, gerou muita morte, muitas pessoas deixaram de levar filhos no médico, etc. Dentre outros problemas. Só que os evangélicos, pessoal, no Brasil, só lembrando que esse vídeo é independente de você ser Bolsonaro ou Lula, tá? Não tem nada a ver com isso esse vídeo, tá? Só que os evangélicos, pessoal, no Brasil, eles não tinham só a pretensão de pregar o evangelho. Eles tinham uma pretensão política por trás, um projeto de poder. As igrejas evangélicas no Brasil, elas começaram a se meter fortemente na política do Brasil e fazendo os fiéis de moeda de troca. Por exemplo, um cara que tem uma igreja grande, um pastor como por exemplo um Valdomiro, ele faz um acordo com um político. Olha, se você for eleito e me der certas vantagens, um dinheiro, alguma coisinha por fora, eu peço para os meus fiéis votarem em você. Aí o político aceita, porque só ali ele sabe que tem milhares de pessoas que são influenciadas pelo pastor, que acreditam em tudo que o pastor fala, que acreditam que o pastor recebe o Espírito Santo, que seria um canal intermediário de Deus. A maioria vota naquele candidato que o pastor indica. E não só esse tipo de coisa, tem igrejas que lançam seus próprios candidatos. Pega lá um bispo, sei lá, alguém que é mais chegado, mais próximo, pede para a igreja votar, com a desculpa de que está votando num homem de Deus, só para poder ter benefícios, privilégios e também corrupção. Que nem nós vimos hoje, né? Que vários pastores foram presos naquele escândalo do MEC. E isso, pessoal, é muito grave, sabe, para a nossa sociedade, porque, primeiro, pela questão da corrupção mesmo, né? Porque é nosso dinheiro, né, que eles estão gastando. Como eu mencionei, o Feliciano gastou 157 mil reais para fazer um tratamento dentário. Fomos nós que pagamos. No governo Bolsonaro, por exemplo, o Congresso perdoou uma dívida de mais de 1 bilhão de igrejas evangélicas. Você sabe tanta coisa que daria para fazer com 1 bilhão de reais, pessoal? E é nosso dinheiro. Foi tudo perdoado dos pastores. Sendo que eles já ganham muito dinheiro de dízimo, né, nas ovelhas, ofertas, objetos ungidos, e ainda ganham dinheiro do Estado ainda por cima. É mole ou que é mais? Então nós estamos parecendo uma teocracia aqui já no Brasil. E esses evangélicos, eles formaram o que nós chamamos de bancada gospel, né? Bancada evangélica em Brasília, perdão. E essa bancada evangélica, além deles terem todos esses privilégios, dívida perdoada, passaporte diplomático, os pastores têm passaporte diplomático para viajar, eles ainda tiram o direito de outras pessoas baseado na crença deles, sendo que o país é laico. Eu, por exemplo, não sou cristão. Tem gente que não é, tem gente que é judeu, tem gente que é de religião afro, tem gente que é de outras religiões. Mas eles formaram uma bancada gospel e por eles acreditarem nesses valores gospel deles, eles tiram o direito de outras pessoas. Por exemplo, a união civil homossexual. Você lembra que eu falei que o Marcos Feliciano chegou a convidar o padre Paulo e Ricardo para ir lá os dois juntinhos falar contra a união civil homossexual? Isso era para ser um direito civil. Civil, pessoal, não tem nada a ver com religião. Porque o homossexual trabalha, ele paga imposto como todo mundo. Quando ele vai no mercado, ele paga o mesmo preço que todo mundo. Então por que ele não pode ter um direito civil que os héteros têm? Só por causa da orientação sexual dele? Mas mesmo assim, essa bancada evangélica tirou o direito dessa classe, né? Tentou impedir os direitos dessa classe, só por causa da religião. E a mesma bancada evangélica que está até por aqui envolvida em escândalos. Então, pessoal, o Brasil está se aproximando sim de uma teocracia. Esses dias eu postei a notícia aqui de uma mãe que perdeu a guarda de uma filha só porque ela levou ela no terreiro de Umbanda. Hoje saiu uma notícia aqui no Ceará, tinha uma quadrilha, né, fazendo dança lá por causa da festa junina. Eles foram impedidos de fazer a dança porque acharam que era macumba, acharam que era do candomblé. Agora, se fosse do candomblé, qual é o problema? É proibido ser do candomblé agora no Brasil? Todo mundo tem que ser evangélico? Eu não posso ser judeu, não posso ser do candomblé, não posso ser ateu? O que está acontecendo no Brasil? Se essas pessoas, pessoal, mesmo sem esse poder todo, elas já eram perigosas, que nem, por exemplo, todo mundo lembra daqueles traficantes, né, que expulsavam os pais de santo do Rio de Janeiro, lá dos morros. Imagina elas com poderes então, que nem aquela juíza em Santa Catarina que quer que uma criança de 11 anos tenha outra criança. E aí, como é que fica? Quer dizer, o risco da vida da menina, foda-se, né? O importante é nascer. Então é isso que está acontecendo, pessoal. Ah, mas vocês não tem que falar disso, Ronaldo, seu canal é de teologia, você é agnóstico. Quando os evangélicos entraram na política, eles entraram com força. Por exemplo, o Silas Malafaia. O Silas Malafaia tem um canal aqui no YouTube, onde periodicamente, eu acho que é cada 2 dias, sei lá, ele faz um vídeo de política. Direto ele faz vídeo de política e mentindo para defender o atual governo. Lembrando que o Malafaia também defendia o Lula quando o Lula era presidente, porque esse pessoal eles mudam de lado conforme a conveniência.
Se o Bolsonaro cair, por exemplo, o Lula virar presidente, rapidinho ele volta a apoiar o Lula. Eu até pensei em fazer um react ao vídeo do Malafaia, sabe? Eu só não faço muito porque o Malafaia ele gosta de processar os outros. E como eu sou pobre de maré, esse Brasil tá tudo quebrado, eu não tenho dinheiro para arcar com processo agora. Mas enfim, ele mente tanto que nesse vídeo eu vou só citar para vocês qual foi a mentira dele, nesse último vídeo dele que eu vi. Ele falou que a Petrobras, o barril do petróleo diminuiu, que realmente teve uma queda, e mesmo o barril de petróleo tendo uma queda, a Petrobras aumentou o preço, dando a entender para os seus seguidores que a Petrobras tem uma conspiração para derrubar o presidente Bolsonaro. É uma conspiração para derrubar o presidente e eleger o Lula. Só que ele ignora que o Bolsonaro é o maior acionista da Petrobras, a palavra final é dele, e 6 ministros, conselheiros lá da Petrobras, foram indicados pelo próprio Bolsonaro. Ou seja, são bolsonaristas. Vocês viram como não tem sentido nenhum esse argumento dele? Ronaldo, mas por que aconteceu isso então? Aconteceu porque a Petrobras ela tem uma defasagem de preço. Quem não sabe o que é defasagem, procure no Google. É que eles tinham que aumentar os preços, mas aí para não pesar no consumidor final, eles foram aumentando aos poucos. Eles vão aumentando aos poucos. Mas conforme eles vão aumentando aos poucos, continua aquela defasagem. A gasolina já era para estar, por exemplo, 12, então eles vão aumentando de pouquinho até chegar em 12, para cobrir essa defasagem, para suprir isso. Então não tem nada a ver esse argumento do Malafaia, não é uma conspiração. Mas todo dia ele faz isso. Então quer dizer, o Malafaia pode fazer vídeo de política todo dia mentindo para defender um dos piores governos que nós tivemos na história. Agora nós da Liga Racionalista não podemos. Nós temos que ficar quietos e só falar de teologia. Não, pessoal, política e religião se discute sim no Brasil. Inclusive, a ilusão religiosa é idêntica à religião política, que é baseada em narrativas, distorções, coisas que as pessoas não percebem. Que nem, por exemplo, na religião. Vocês conhecem meu canal há muito tempo, né? Por exemplo, Paulo fala assim: nós seremos arrebatados nos ares com o Senhor. Nós, é eu, Paulo, mas as pessoas que ele está escrevendo, os Tessalonicenses. Aí o pastor pega a Bíblia, ele manipula a narrativa, ele fala assim, tá vendo, irmãos? Nós vamos ser arrebatados, nós somos a gente, a igreja. Isso não é uma manipulação, pessoal? Uma narrativa? Que a pessoa que não consegue analisar criticamente as coisas cai? A política é a mesma coisa, pessoal. Eu acho que eu nunca vi tanta mentira na vida como agora eu tenho visto nas questões políticas. Mentira atrás de mentira, atrás de mentira. É a mesma coisa. Eles pegam, por exemplo, um fato que nem a prisão do Milton Ribeiro, por exemplo. O Bolsonaro já falou que não tem nada a ver com isso. Ele que responda pelos atos dele. Só que o que levou à prisão do Milton Ribeiro foi justamente um áudio vazado, onde você escuta o próprio Milton Ribeiro falando que só ia intermediar verbas para algumas cidades através de um tal de pastor, acho que é Milton o nome dele, pastor Milton, acho que é isso mesmo, a pedido pessoal do próprio Bolsonaro. E aí, como é que fica? O que vale mais, é os dados que você tem ou é a narrativa? É a mesma coisa, pessoal. São só narrativas atrás de narrativas, atrás de narrativas. Então, se não tiver um contraponto das pessoas que não querem morar numa teocracia, que é o meu caso, o Brasil vai virar uma teocracia, pessoal. Com toda certeza. A gente já está vendo vários absurdos e absurdos que favorecem a igreja. Por exemplo, nós temos um governo que escolhe o ministro pelo critério de ser terrivelmente evangélico. Quer dizer que religião é critério para ocupar um cargo público? Não, pessoal. A gente tem que ter um ministro que seja terrivelmente honesto, terrivelmente imparcial, terrivelmente justo. Esse deveria ser o critério. Pode ser um evangélico? Pode, não tem nada contra. Se ele for honesto, justo, parcial, não tem nada contra. Mas o critério principal tem que ser esses. Independente da religião do ministro. Ele pode ser judeu, pode ser ateu, pode ser evangélico, pode ser pastor, não importa. Mas nós temos um presidente que escolhe os seus ministros através desse critério. Lembrando que o presidente é católico e ele só colocou esse critério para agradar a classe evangélica. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nós temos, por exemplo, tivemos esse escândalo aí do MEC também, além de barras de ouro, bíblias com foto de políticos, que também deveria ser proibido, que seria um tipo de campanha. Nós tivemos dinheiro do Ministério da Educação sendo desviado para construir igrejas. Vocês acham legal isso, pessoal? Seu filho da vez está na escola lá, às vezes não tem nem merenda direito, porque teve uma defasagem na merenda. Lembra dessa palavra, defasagem. Nós estamos com uma defasagem de merenda escolar. Às vezes a criança está lá comendo aquele macarrãozinho aguado, sabe? Um pãozinho velho, porque não tem nem comida para comer direito. Sendo que muitas crianças pobres no Brasil se alimentam na escola, porque às vezes não tem nem comida em casa. Enquanto isso, o dinheiro que era para estar sendo usado na educação, que podia estar alimentando essas crianças, está sendo usado para construir mais igrejas. Porra, o Brasil já não tem igreja bastante? Não sei a cidade de vocês, mas aqui em São Paulo já tem mais igreja que bar. Mas mesmo assim, tiram o dinheiro que podia estar educando nossos filhos, podia estar comprando merenda, melhorando a qualidade das escolas, tira esse dinheiro para fazer igreja, mais igrejas. Aí depois, quando eu falo que esse governo é uma teocracia, as pessoas não acham que é mentira. Olha o tanto de privilégios e benefícios que estão dando para pastores evangélicos, pessoal. Acho que nunca na história do país se viu tanto isso.
pastor tendo tudo que é privilégio que vocês possam imaginar. Então essa luta nossa, vou usar de novo a expressão minha luta, mas eu sei que essa expressão é chata porque ela lembra o Mein Kampf, mas é o único termo em português ideal que a gente tem é isso, né? Porque é uma luta por uma causa. Se eu falar minha batalha, ia ficar legal, então o termo ideal seria minha luta mesmo. Mas a nossa luta desses canais racionalistas, ateus agnósticos, J. Neves, Antônio Miranda, Jason Ferrer e tantos outros por aí, não é uma luta pessoal contra o Bolsonaro. Ah, vocês odeiam mitos, seus monstros. Nunca vi tanta idolatria a um homem, né? Pelo amor de Deus. A nossa luta, pessoal, é para evitar que o Brasil vire uma teocracia. Nós lutamos por um Estado laico, por pessoas livres da religião e da política. Que as pessoas comecem a pensar, parar de se deixar de ser manipulada, ou seguir tudo que é narrativa que os outros falam. Que nesses dias um senhor falou para mim no WhatsApp, né, da vacina, que ele estava discutindo por causa do meu vídeo, que o Bolsonaro que pagou a vacina. Eu perguntei para ele, o que o Distrito Federal produz? Alguém sabe? Tem alguma indústria no Distrito Federal? Que eu saiba, o Distrito Federal ali é só uma capital administrativa. Então o Bolsonaro não pagou nada. Aquele dinheiro do Bolsonaro que eles falam, enche a boca para dizer que ele pagou, esse dinheiro veio dos estados, através do que é chamado Pacto Federativo. Inclusive o estado de São Paulo, que é o que mais contribui, é o que é mais prejudicado. São Paulo enviou 400 bilhões para Brasília e só recebeu 50 de volta. Foi até abaixo do que os outros governos mandavam por causa da questão política. O Bolsonaro não gostava do Dória, então ele mandava bem menos de volta para São Paulo. Então o Bolsonaro não pagou nada, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro já é nosso, é dos estados. Os estados que têm suas indústrias, somos nós que produzimos riqueza, não é do Bolsonaro. Vocês estão entendendo? Mas cria-se uma narrativa, cai na cabeça daquela pessoa que não consegue enxergar nem ilusão religiosa, nem ilusão política, a pessoa acredita. E isso acontecia também na época do PT, para ser bem honesto. Daqui a pouco as pessoas vão ver aqui nos comentários: ah, mas você é petista, e o ladrão de 9 dedos, e o PT, e o PT, e o PT. Aliás, os bolsonaristas só tem isso na cabeça, né? Eles acham que só tem Bolsonaro ou Lula, né? Então, infelizmente, não sei onde é que esse Brasil vai parar, mas a nossa luta é sim contra essas mentiras religiosas e contra um governo que está fazendo sim o Brasil virar uma teocracia. Por isso que de vez em quando eu posto algum vídeo político aqui, tá bom? Obrigado por ter assistido, quem puder deixar um like aí no vídeo, paz a todos.